Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos ver como criar e configurar um fórum de discussão dentro do Moodle. Começamos ativando a edição. A seguir, a gente vai acrescentar um fórum logo após a tarefa de teste. A opção fórum está aqui. A gente seleciona e clica em adicionar. Da mesma forma que a tarefa, o fórum tem muitas opções, então antes de começar a gente clica em expandir tudo para deixar todas elas visíveis. Agora, a gente tem que dar um nome ao fórum. Vamos chamar de Fórum Temático 1, EAD, Conceitos e Potencialidades. A seguir, a gente tem que colocar o texto do fórum que vai descrever para o aluno o que deve ser feito. Então, a gente aproveita o editor e entra no modo tela cheia. A seguir, a gente coloca aqui o texto do fórum. E repararam que estavam as 3 linhas de botões exibidas e quando eu entrei aqui apareceu só a primeira. Isso acontece de vez em quando. Então, basta eu clicar aqui para ter acesso a todos os botões para formatar o texto. Então, a gente pode vir aqui, colocar uma fonte, um tamanho e uma cor de letra. Então, analisando como o fórum foi montado, existe uma pergunta inicial. O que é educação à distância? É educação à distância ou ensino à distância? Antes de entrar aqui, os alunos já tiveram contato com algum material, seja videoaula ou em texto. No caso, seria um texto. Então, a gente quer debater as possíveis respostas a essas perguntas e, quem sabe, criar novas indagações para procurarmos as soluções. A linguagem do fórum é uma linguagem mais coloquial, ela é menos acadêmica, para deixar o aluno mais à vontade. Então, o aluno tem que, a primeira resposta dele, ele tem que definir se é educação à distância ou ensino à distância. O texto deixa isso bem explicitado. Além dessa discussão, o fórum pede que o aluno conte uma experiência e visão positiva e negativa relacionada à EAD que ele tenha tido. Ou, se ele não teve, alguma que ele ouviu falar. E ele tem que comentar a postagem de um outro estudante, fazer uma réplica. Então aqui ele tem 3 atividades diferentes para poder completar o fórum, que devem ser feitas em 3 postagens diferentes. Uma postagem é uma entrada no fórum. Tá? Você pode fazer inúmeras, quantas você quiser. Então, aqui diz o que ele tem que ser feito, e sempre no fórum é importante aparecer uma mensagem dizendo até quando o fórum vai ficar aberto. Eu estou gravando isso daqui no dia 30/6, então tem uma semana. Após essa data-hora, não serão aceitos novos comentários. Eu, então, desfaço a tela cheia e continuo a minha formatação. Tipos de fórum. Existem vários tipos. Fórum geral e outros fóruns que nós normalmente não utilizamos. Então, nessa videoaula, eu vou falar apenas sobre o fórum geral, que já vem selecionado. Eu posso, se quiser, anexar às minhas postagens um arquivo, ou mais de um arquivo, se o fórum assim permitir. Então aqui eu digo o tamanho máximo desse arquivo. Vamos deixar em torno de 20 megabytes aqui, para se o aluno quiser colocar um vídeo ou um arquivo com mais conteúdo, ele conseguir. Mas vamos dizer que ele possa, a cada postagem, mandar apenas 2 arquivos. Se necessário, pode se colocar um contador de palavra dentro das postagens. Isso serve para, caso o professor queira ter algum tipo de controle, de limitar o número de palavras por postagens, para evitar postagens muito grandes. Tá? Normalmente deixa isso desligado. As outras opções, vou fazer só um comentário sobre nota. Existe a possibilidade de cada postagem feita pelos alunos receber uma nota individual. Só que isso não é uma técnica muito boa para o professor. Imagina numa semana um fórum com 30 alunos e 200 postagens. O professor vai ter que avaliar individualmente cada postagem. Tá? Então essa opção normalmente não é usada. A gente não lança nota do fórum no fórum. Daqui a pouco a gente vai ver como isso é feito. Tá? Então as outras opções elas ficam com o valor padrão que o Moodle oferece. Agora vamos salvar e verificar como ficou o fórum. A estrutura do fórum foi criada. Tem o título e
as instruções de como proceder. Mas o ambiente do fórum em si, propriamente, não foi criado ainda. Para ele ser criado, a gente tem que clicar nesse botão aqui, acrescentar um novo tópico de discussão. Após clicar, vai aparecer então duas opções importantes. O assunto desse tópico de discussão, que a gente coloca aqui, tópico de discussão 1, e a mensagem, é o conteúdo que são as instruções para os alunos de como proceder dentro do tópico de discussão. O normal nessa situação é repetir o texto principal do fórum e colocar ele dentro do assunto do tópico que vai ser discutido. Além disso, se a gente quiser, a gente pode associar a esse texto arquivos que vão ajudar o aluno a responder ao que é pedido no fórum. Então aqui eu vou acrescentar um texto de José Moran, que tem o título O que é educação à distância. Então agora basta enviar a mensagem ao fórum. Quando a gente envia a mensagem ao fórum, o Moodle me dá esse texto aqui. A mensagem foi publicada, você pode modificar o texto apenas nos próximos minutos. Isso aqui vale para aluno, os gerentes podem mudar depois. Mas é sempre importante, quando a gente colocar alguma coisa no fórum, ter certeza que está certo. Verificar bem o que vai ser postado. Tá? Então olha o que mudou aqui. A gente só tinha esse botão na tela. E agora apareceu aqui um tópico. O título que a gente colocou, tópico de discussão 1, o autor, quantos comentários foram feitos e quantos comentários não foram lidos. Então uma preocupação que a gente tem aqui agora é com esse botão aqui. Ele aparece para os alunos, para os estudantes. E se eles tiverem acesso a esse botão, eles vão criar um monte de tópicos e isso aqui vão aparecer 10, 20, 30 tópicos. Então o cuidado que a gente tem que ter agora é esconder esse botão para os estudantes. Os professores e os gerentes sempre vão ter acesso a esse botão. Então, nesse menu aqui à esquerda, que até agora a gente não mexeu, nós vamos localizar aqui a opção Administração do Fórum. Existe um conceito que são as permissões no Moodle, o que cada um pode fazer dentro da plataforma. Então agora a gente vai retirar dos estudantes a permissão de criar um novo item no fórum, um novo tópico do fórum. A gente clica em permissões e aí nós encontramos essa tela aqui. Aqui é um lugar que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber exatamente o que está fazendo, senão a gente pode bagunçar o curso de verdade. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai escolher quem vai ter uma permissão modificada. Então pode ser gerente, professor, só vamos mexer no estudante. A gente seleciona o estudante. E aí aparece uma tela com muitas opções. A gente tem que localizar aqui a opção Iniciar novas discussões. As outras nós não vamos mexer. Iniciar novas discussões, é essa opção aqui. Os estudantes, por padrão, eles podem iniciar novas discussões. Mas eu posso chegar e proibir os estudantes de criarem novas discussões. Seria clicar naquele botão e criar um novo tópico do fórum. Só vamos modificar essa. Repara que existem alguns alertas do Moodle aqui em relação a algumas opções. Isso quer dizer que elas não devem ser mexidas sem que a pessoa conheça profundamente a plataforma. No geral, a gente não mexe nelas. Então agora, para terminar essa configuração, a gente vai dando rolagem até o final da página e clica em Salvar mudanças. A gente então volta para aquela tela de permissões. Se eu abrir o menu de novo, vai aparecer aqui, ó, o estudante recebeu uma modificação de permissão. Todos os restos têm o zero do lado, o que significa que estão sendo usados os valores padrão do Moodle. No nosso caso aqui, isso indica que a gente fez alguma modificação de permissão para o estudante aqui. A gente clica fora e a gente vai ver isso aqui. Dando a rolagem aqui embaixo, a gente vai achar na última coluna, que é a coluna dos acessos proibidos, aparece estudante escrito. Exatamente ligado a iniciar novas discussões. É sempre muito importante fazer isso antes do fórum ser aberto para os alunos. Senão, já aconteceu comigo várias vezes, eles vão começar a criar tópico e vai ficar uma bagunça a disciplina. Agora, então, a gente pode voltar para o fórum.
Repara que em cima tem um menu. O início, página inicial, cursos, a categoria, o nosso curso de teste, o tópico que nós estamos e o fórum temático. E dentro do fórum, permissões. Se eu quiser voltar para o fórum, então basta eu clicar aqui. E aí, quando eu volto, eu já fiz o controle da permissão dos alunos que eu necessitava. Para eu acessar a área de discussão do fórum, é sempre aqui na coluna tópico. Se eu clicar aqui, eu vou entrar na área do curso em que eu posso interagir, dar respostas dentro do fórum. Repara que aqui eu tenho o arquivo que a gente enviou em PDF. Então eu posso ter arquivo, posso ter vídeo, o que eu quiser aqui para dar início às discussões. Como essa postagem inicial do fórum foi feita por mim, aparece o link excluir. Eu posso apagar essa postagem se eu quiser. E se eu quiser responder a essa postagem, eu clico aqui. Quando eu entro na área de resposta, sempre vai aparecer a primeira pergunta do fórum. Essa postagem inicial, que no momento em que eu crio o tópico do fórum, ela sempre vai ser a primeira. Ela vai estar sempre visível em primeiro lugar para os alunos poderem saber qual é o objetivo do fórum. Aqui ele bota referente ao tópico de discussão 1, que é o título do fórum, e aqui eu posso dar a minha resposta. Posso mudar cor, tamanho, posso fazer tudo aquilo que a gente já viu que é possível ser feito dentro do editor de texto do Moodle, inclusive colocar link para o YouTube. Mas aí tem que ser link, não pode ser a inclusão de código incorporado. Código incorporado só funciona em página. E aí, se eu quiser, eu posso anexar um arquivo, aqui na verdade até 2 arquivos, como a gente definiu o fórum, com até 20 MB, se eu não me engano, que foi a definição. Para eu enviar essa mensagem ao fórum, eu clico nesse botão e a mensagem aparece logo depois da postagem inicial do fórum. Essa postagem maior aqui, ela sempre vai ficar aqui em primeiro lugar. As outras postagens vão vir aqui em sequência. Agora nós vamos entrar num fórum que já tem algumas postagens para eu mostrar algumas coisas muito importantes que existem em relação ao fórum. Esse fórum aqui eu já tinha criado anteriormente com algumas postagens. Então, primeira informação importante. Quando eu entro na plataforma, vou acessar um fórum, saio. Sempre que alguém acrescentar uma mensagem depois desse momento que eu saí, o Moodle lembra e na próxima vez que eu voltar ele vai me dizer quantas mensagens eu não li. Então vamos entrar no fórum. Agora aparece o tópico, o meu nome, quantos comentários, quantas postagens existem no fórum e dessas postagens quantas eu não li. Ou seja, eu não li nenhuma. Então isso aqui já é uma indicação boa para eu saber que eu tenho alguma coisa para ler no fórum. Se aqui aparecesse 0, significaria que não tem nada de novo desde a última vez que eu acessei o fórum. Então eu vou entrar aqui no tópico 1 do fórum. Então aqui está a postagem inicial. E aí houve, no dia 30, às 16h29, a postagem do aluno 1. Logo depois, às 16h30, ele fez uma outra postagem respondendo a essa postagem aqui. E logo após, a Alice entrou no fórum e respondeu a essa primeira postagem aqui. Então vamos ver coisas que são importantes aqui. Na nossa primeira videoaula eu falei que fomos nas preferências e pedimos para o Moodle marcar as postagens ainda não lidas. Repare que aqui o título da postagem está com uma cor de fundo meio rosa, bem suave. Isso aqui ele está me dizendo que eu não li essas postagens. É a primeira vez que eu estou tendo acesso a elas. Outra coisa interessante. A primeira postagem do aluno de teste respondeu a essa daqui. Então ela foi identada, foi aninhada, foi tabulada para a direita um pouquinho, para me indicar que essa postagem é uma resposta a essa. A segunda postagem
está um pouco mais à direita, ou seja, ela respondeu a essa daqui, não a primeira postagem do fórum. E a postagem da Alice está o mesmo alinhamento da primeira, ou seja, ela não respondeu a essa segunda postagem, respondeu a postagem inicial do fórum. Isso é muito importante para eu saber quem está respondendo a quem. E se eu quiser, eu posso mudar a ordem que essas respostas aparecem. Essa ordem é respostas aninhadas. Elas vão se deslocando cada vez mais para a direita, à medida que eu vou gerando resposta a postagens de outras pessoas. Mas a grande vantagem dessa forma é que eu consigo ver que essa postagem foi uma resposta a essa daqui. E essa postagem foi uma resposta à postagem principal. Existem outras formas de mostrar as respostas. Eu posso ter as respostas começando pela mais antiga, que não é interessante. Essa aqui, mostrar respostas começando pela mais recente, ela é interessante pelo motivo que eu vou mostrar aqui agora. Repare, a primeira a postagem que a gente criou, o tópico, ela permanece em primeiro lugar. Mas olha o que aconteceu. A resposta da Alicia, que era a terceira, ela passou para primeiro lugar. Por quê? Ela é a postagem mais recente. Ela foi a 16h33, a outra 16h30 e a terceira 16h29. Qual é a vantagem dessa estruturação? Eu consigo ter as respostas mais recentes primeiro. Eu vou dar menos barra de rolagem para ler o conteúdo do fórum. E outra coisa, repararam que antes havia aquele fundo rosa aqui da mensagem que estava me indicando que eu ainda não tinha lido essa postagem. Agora, como eu recarreguei a página, o fundo sumiu. Então isso aqui indica que eu já tinha lido essa resposta, que eu não preciso reler, posso até reler se quiser, mas eu não estou tendo contato com ela pela primeira vez. Além disso, eu posso começar pela resposta mais antiga. (16, 29, 30, 33). Nem a mais recente, nem a mais antiga mantêm um alinhamento. Então, tem que levar isso em consideração. E, além disso, listar respostas. Nesse caso, as respostas ficam alinhadas, mas eu só vejo a estrutura e quem postou, que dia, que hora. Essa opção aqui não é uma opção muito boa. No geral, fica ao gosto de vocês. Eu costumo trabalhar mostrando respostas começando pela mais recente. Dessa forma. Se eu quiser, eu posso responder a qualquer uma dessas postagens. Basta clicar no link Responder. Todas elas, posso responder a cada uma delas especificamente. Ou, se eu quiser, responder a postagem principal. Aqui, como eu estou com acesso de gerente, aparecem opções editar, excluir e interromper. O aluno ele só consegue visualizar excluir e responder às próprias postagens. As postagens de outras pessoas, em relação a essas, ele só consegue responder. Para terminar, a gente tem que bolar uma estratégia para dar nota ao fórum. Normalmente no fórum a gente dá uma nota qualitativa, a gente avalia as postagens dos alunos de acordo com o que foi pedido no fórum. E a gente costuma fazer o seguinte, ao invés de deixar o fórum com nota postagem a postagem, a gente vai usar uma tarefa especificamente só para lançar a nota do fórum, da seguinte maneira. A gente clica em adicionar uma atividade ou recurso. E aqui vamos achar tarefa. Adicionar. Então aqui a gente coloca o título da tarefa e vamos deixar claro para o aluno que essa tarefa é apenas para apresentar a nota e o feedback do professor ao Fórum Temático 1. Ele não precisa enviar nenhum arquivo aqui. A gente agora então salva e volta ao curso, não precisa fazer mais nada. Quando a gente volta à disciplina, a gente vê que a nota do fórum está junto ao fórum temático. Dessa forma, a gente consegue fazer uma avaliação qualitativa de cada aluno.
de acordo com os critérios de avaliação individuais de cada professor. E por causa do feedback, o aluno tem um retorno de por que ele teve aquela nota. Então, de fórum, é isso, gente. Um forte abraço e até a próxima videoaula.